Nesta segunda aula sobre sistemas de gestão ambiental, nós vamos continuar vendo alguns dos principais requisitos da etapa de planejamento dos sistemas de gestão ambiental e, em seguida, com relação à operação e às etapas subsequentes de implementação e funcionamento de um sistema de gestão ambiental. Relembrando algo do que vimos na primeira aula, esse é o modelo geral de sistema de gestão ambiental, considerando o já conhecido ciclo PDCA. Planejamos, damos suporte e operamos. Em seguida, deve-se avaliar os resultados ou desempenho, que possibilita uma melhoria contínua, nos termos das normas de sistemas de gestão. Nós vimos também que a norma 14.001 determina ou especifica um conjunto de requisitos para um sistema de gestão ambiental. Nós também vimos que as principais etapas da implantação de uma norma, de acordo com a versão mais recente, 2015, incluem comprometimento da liderança, o planejamento, que é o tema que nós estamos estudando agora, em seguida, a disponibilização de diversas ferramentas ou recursos em apoio à implementação do sistema de gestão, a sua implementação propriamente dita, ou seja, entrar em funcionamento ou em operação, seguida de avaliação de desempenho e de melhoria. Nessa parte, nós vamos continuar vendo os principais requisitos de planejamento. Lembrando que nós vimos no conteúdo anterior a identificação de aspectos e impactos ambientais e também conversamos sobre a avaliação da significância desses aspectos e impactos ambientais, que é uma característica que nós vamos estudar quando fizermos um exercício, uma aplicação prática de planejamento de um sistema de gestão ambiental. A norma diz que devem ser considerados requisitos legais, obrigatoriamente, e outros requisitos que a organização pode julgar necessários ou convenientes, façam parte do seu sistema de gestão. Para isso, a organização deve ter conhecimento detalhado de quais são esses requisitos e, principalmente, como eles se aplicam às atividades, produtos ou serviços da organização. Então, não basta conhecer as obrigações legais e outras, mas é preciso ter um bom entendimento de como efetivamente, concretamente, as atividades, produtos e serviços devem observar, devem cumprir, devem atender esses requisitos. O conhecimento dos requisitos legais e dos demais requisitos é necessário para que o próprio sistema de gestão possa ser implementado, por exemplo, no que diz respeito ao estabelecimento de objetivos ambientais, que nós vamos ver logo mais, e das ações para atingir esses objetivos. Outro requisito da norma é que esses requisitos, legislação e outras políticas corporativas de uma empresa ou orientações de uma associação de empresas de determinado setor que a organização se compromete a seguir, elas devem ser devidamente documentadas, registradas e devem fazer parte dos documentos, da documentação do sistema de gestão ambiental. Para isso devem ser mantidas também atualizadas. Existem empresas especializadas no apoio, no fornecimento de serviços com relação ao cumprimento ou ao mapeamento, à identificação dos requisitos legais que se apliquem a determinadas organizações. Empresas de serviços jurídicos que informam seus clientes sobre quais são os requisitos aplicáveis às suas atividades, produtos ou serviços e os mantêm atualizados a cada vez que há uma mudança em alguma norma. Isso é informado para a organização, que pode, por sua vez, atualizar o seu sistema de gestão ambiental. Bom, outro requisito, também importante da norma, é o planejamento das ações para atingir seus objetivos ambientais. E já vamos ver os seus objetivos ambientais. Nós já sabemos que as organizações devem identificar seus aspectos e impactos ambientais, devem determinar quais são os significativos, devem conhecer quais são, então, os requisitos aplicáveis, devem ter um entendimento de quais são os riscos e oportunidades,
dentro do contexto em que atua, e a partir daí ela deve determinar ou deve tomar ações visando atingir os objetivos gerais em um sistema de gestão, como a proteção ambiental, a prevenção da poluição, a melhoria do desempenho ambiental e a melhoria contínua do próprio sistema de gestão. É importante no conceito de sistema de gestão é que as ações tomadas no âmbito da gestão ambiental devem ser integradas com outras ações relacionadas a outras funções gerenciais dentro da empresa. Então, essa é uma diferença importante que eu salientei na primeira aula sobre sistemas de gestão, uma característica que diferencia a gestão por sistemas da gestão por programas. A gestão por sistemas sempre deve se buscar a integração das ações, dos objetivos e das próprias políticas. Bom, considerando então que nós já vimos, a organização deve conhecer, mapear, identificar, documentar aspectos de impactos ambientais, deve conhecer, documentar e registrar requisitos legais e outros requisitos. Para planejar as ações, deve-se primeiro estabelecer objetivos ambientais ou objetivos de planejamento e, em seguida, os meios para alcançá-los. A norma também dá diretrizes sobre objetivos ambientais. É uma obrigação estabelecer objetivos que levem em conta os aspectos ambientais, tem que haver uma coerência entre a norma e também os requisitos legais. Os objetivos têm que ser estabelecidos, em parte, entre outras coisas, para atingir o cumprimento dos requisitos legais e outros que se aplicam. Também é importante, e a norma dá essa diretriz, que os objetivos devem ser coerentes com a política ambiental, devem ser mensuráveis, na medida do possível, e, em seguida, deve-se monitorar, os resultados devem ser comunicados e deve haver, se necessário, uma atualização dos objetivos ambientais da organização. Então, por exemplo, em uma empresa de mineração, pode ser pertinente ter objetivos relacionados ao consumo de água. Então, a empresa vai, por exemplo, estabelecer como objetivo reduzir o consumo geral de água ou reduzir o consumo específico, ou seja, ponderado pela sua produção, por exemplo, produção de concentrado. Se esse é o objetivo, ele deve ser medido com a ajuda de indicadores apropriados, nesse caso muito simples, é o consumo de água, total de água usado nas operações em determinado período de tempo, ou esse total de água ponderado pela produção naquele mesmo período. Então, essa é a forma de mensuração e esses são os indicadores apropriados para esse objetivo ambiental. Para atingir os objetivos, então, a empresa deve planejar o que fará para planejamento inclui uma relação do que vai ser feito. Então, se vocês se lembram da planilha exemplificativa de aspectos e impactos ambientais que vimos na aula anterior, a última coluna era de ações gerenciais. Isso é exatamente a letra A aqui, o que vai ser feito. Para executar aquelas ações gerenciais são necessários recursos humanos, recursos materiais e muitas vezes recursos financeiros. É também preciso atribuir responsabilidade. Então, dentro da estrutura organizacional, qual setor ou qual pessoa vai ser responsável por cada uma daquelas ações gerenciais. Há um cronograma, que também faz parte desse planejamento, e igualmente importante é ter mecanismos, ter critérios, ter formas de avaliar se os resultados terão sido atingidos. Então, a avaliação dos resultados, se eu tiver objetivos mensuráveis, que é recomendado pela norma, é parte integrante do processo de implementação da norma, mas eu preciso antever, preciso ter definido de antemão como eu vou fazer essa avaliação dos resultados. Em seguida, a norma, então, também estabelece que é preciso um conjunto de instrumentos de apoio para a implementação e para que a norma, o sistema de gestão, atinja os objetivos esperados, né?
fundamentais para o sistema de gestão. É preciso ter recursos, mas é preciso também dispor internamente de competências específicas associadas, pertinentes aos objetivos que estão estabelecidos. Nós podemos pensar, talvez, para empresas de mineração, em questões relacionadas à biodiversidade, que costumam ser associadas a aspectos ambientais significativos, né? Por exemplo, é preciso suprimir vegetação, é uma atividade que gera impactos e aspectos significativos, eventualmente a área de atuação e o local onde a vegetação vai ser suprimida possa incluir espécies ameaçadas ou espécies raras. Então, a empresa tem que ter conhecimento, tem que ter gente com competência adequada naquela disciplina relativa a um aspecto ambiental significativo que, por sua vez, vai ter que ser refletido em um objetivo ambiental. Então, desenvolver, dispor dessa competência é um elemento importante do sistema de gestão ambiental, sempre e quando nós estivermos tratando, claro, dos aspectos ambientais significativos. Conscientização diz respeito à disseminação dos objetivos, das ações gerenciais pertinentes ao sistema de gestão ambiental entre todos os colaboradores, inclusive os prestadores de serviço, né, os terceirizados que atuam dentro da área da empresa. Uma conscientização que deve ser, então, difundida entre todos e não apenas entre os responsáveis estritos por funções de gestão ambiental. Associado a isso, nós temos necessidades de comunicação, tanto interna quanto externa, né? O apoio a sistemas de gestão inclui esses mecanismos de comunicação. Um deles, relativo à comunicação externa, é o sistema de recebimento de queixas e reclamações de partes interessadas. Pode ser um dispositivo que, em certos casos, é importante para acompanhar o desempenho ambiental e para introduzir melhorias no sistema de gestão ambiental. Tópico 5 desse item 7 da norma é a questão da documentação. Então, todo sistema de gestão ambiental tem um conjunto extenso de documentos. Nós já vimos alguns deles: política ambiental, planilhas de aspectos de impactos ambientais, planilhas de legislação ou de outros requisitos aplicáveis. Então, além de ter os documentos, é preciso ter um procedimento interno de preparação desses documentos, revisão, aprovação e atualização desses documentos e, portanto, também um controle das diferentes versões e da relação mútua, né, das referências cruzadas entre os documentos. Então, por exemplo, muitas empresas têm documentos como procedimentos ou padrões internos, se aplicam a determinado escopo, né? Então, nesse caso, de fornecedores, é um padrão relativo a um procedimento, ou seja, como a empresa deve proceder quando for selecionar fornecedores para determinados serviços ou bens utilizados pela empresa. Então, nós podemos pensar, talvez, em uma empreiteira de construção civil, e a empresa, então, de mineração precisa, muitas vezes, contratar essas empreiteiras para obras pequenas ou grandes, ampliações, reformas, construções, de modo geral. A atividade de construção civil é uma atividade que pode ter aspectos ambientais significativos, por exemplo, geração de ruído, geração de resíduos, e, portanto, ao contratar um terceiro para executar determinados serviços, a contratante é corresponsável por eventuais danos ambientais que puderem vir a ser causados por essa atividade ou por algum aspecto ambiental significativo. Por esse motivo, há critérios de qualificação desses fornecedores. Vai-se, por exemplo, exigir que a empresa demonstre que seus funcionários têm determinado treinamento, que eles têm determinado sistema de gestão de resíduos, ou que eles tenham uma destinação adequada dos resíduos da construção e uma série de outros requisitos que forem pertinentes para esse tipo de fornecedor. Então, esse é um exemplo de um documento que faz parte, né, do sistema de gestão ambiental, um documento na forma de um procedimento, de um padrão interno. Esta é uma lista exemplificativa, então, de tipos de documentos que podem fazer parte do sistema de gestão ambiental, a própria política ambiental, eu já tinha mencionado planilhas e aspectos de impactos, registros e requisitos,
procedimentos internos ou operacionais, como esse que nós vimos agora há pouco, registro de dados de monitoramento ambiental, então são documentos que vão sendo acrescentados, alguns são preparados durante a fase de planejamento de um sistema de gestão ambiental, exemplo da política e da planilha de aspectos e impactos, e eles precisam de uma atualização contínua. Registros de dados de monitoramento são produzidos com periodicidade, então eles vão sendo acrescentados ao conjunto de documentos de um sistema de gestão ambiental. E o que eu mencionei agora há pouco, o registro de queixas e reclamações de partes interessadas, além de ter um procedimento de recebimento dessas queixas e reclamações, é preciso registro, classificação, encaminhamento para o setor responsável, verificação de qual foi a ação adotada e dar um retorno para aquela pessoa, para aquela entidade que apresentou a reclamação. Então, tem todo um fluxo que deve ser documentado. Bom, o que nós vamos fazer agora como uma atividade prática? Nós vimos os principais requisitos da etapa de planejamento de um sistema de gestão ambiental. Então, antes que nós passemos para a etapa de operação, que é o D do ciclo PDCA, nós vamos parar para pensar um pouco, retomar o que nós vimos ao longo das 2 aulas sobre planejamento de sistemas de gestão ambiental. E eu vou pedir que cada um de vocês destaque, escolha 5 elementos da parte planejamento, da norma ISO 14001, e explique para que serve, explique a sua função dentro de um sistema de gestão ambiental.